Ei, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Morrendo de saudade de vocês. Vamos continuar então nossos estudos no capítulo 5 sobre a Europa? Hoje nós vamos estudar o módulo 35 e o módulo 36, na página 244, os pontos de atração e as políticas de contenção de imigrantes. Vamos lá. Falando sobre esses pontos de atração e essas políticas de contenção, em grande parte do sudeste da região sul do Brasil, é muito comum a gente encontrar pessoas de descendência europeia, principalmente de países mais frios, holandeses, alemães, noruegueses e assim por diante. Aqui bem pertinho da gente, em Santa Maria de Jetibá, no estado do Espírito Santo, nós temos os povos pomerons. Na Pomerônia, que é uma região que fica no norte da Itália, não se fala italiano, se fala pomeron. E é uma região muito bonita. E esse povo veio para cá também. Muito bem. E isso a gente sabe que acontece que durante o século XIX, principalmente no finzinho dele, e agora no início do século XX, o Brasil teve um monte de políticas para poder trazer esses imigrantes europeus por meio de substituição da mão de obra escrava, uma vez que tinha acabado a escravidão com a Lei Áurea. Nesse período, a Europa passava por uma crise econômica muito grande, mas principalmente uma crise social da população. E a solução foi o incentivo à migração do velho mundo para o continente americano. Aqui a gente tem um gráfico mostrando para vocês os imigrantes na composição da população em países europeus. Quanto em cada país tem um total de imigrantes? Em toda a União Europeia, chega a quase 5% total da população é de imigrante. E vocês podem acompanhar em cada um dos países. Lembrando, todos esses gráficos, esses infográficos, eles também estão no livro de vocês. Então, todo mundo acompanhando. Muito bem. E como eles chegam à conclusão desses valores? Muito bem. Os valores da taxa de imigração, eles são obtidos pela diferença entre o número de pessoas que emigram do país e o número de pessoas que imigram para o país. Todo mundo lembra a diferença entre imigrante e imigrante? Imigrante é aquelas pessoas que estão indo. Imigrante é aquela pessoa que está chegando. Quando a taxa de imigração é positiva, significa que o país está recebendo mais migrantes do que o normal. Quando a taxa é negativa, significa que o país está perdendo a sua população, o qual está emigrando para outro local. Aqui nós temos nesse mapa a taxa de migração líquida, que é as pessoas que vão saem do seu país para outros. Então, quanto indo do verdinho claro até o vermelho, maior pessoas estão sendo recebidas de outros países. Nós tivemos alguns períodos de migração no continente europeu, desde o período das grandes guerras mundiais, quando cessaram os grandes fluxos migratórios europeus para países da América e da Oceania, e para algumas regiões do continente africano que também foram para lá, para as antigas colônias. O continente europeu, então, ele passou por grandes transformações em relação ao recebimento de pessoas estrangeiras. Esse processo de reconstrução da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, fez acontecer também um sentimento de protecionismo. O que é isso? As pessoas começaram a não querer que vinha muito imigrante para as regiões delas, os países delas. Nesse contexto, muitos países europeus começaram a adotar alguns tipos de política de controle de imigração. O que é isso? Eles impunham algumas restrições à entrada de população estrangeira. Isso vai ter ponto positivo e alguns pontos negativos. Aqui eu tenho para vocês um gráfico com os dois. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Os pontos positivos é a possibilidade de direcionamento das políticas de povoamento estratégico que eram destinadas para as regiões do país. Outro ponto é a possibilidade de maior e mais rápido crescimento econômico. O outro ponto é o aumento da disponibilidade de mão de obra. Uma vez que eu estou recebendo gente para trabalhar, vai melhorar um pouquinho. E o aumento do mercado consumidor. Se um país está com pouca gente e ele recebe mais pessoas, vai aumentar o mercado consumidor dele. Mas nós temos os pontos negativos de estar recebendo muito imigrante. Quais são eles? Primeiro, eu tenho um aumento da diferença cultural, que pode gerar algumas discriminações e até mesmo xenofobia.
Temos também o aumento dos gastos por parte do Estado na busca de bem-estar da população. Lembra que nas aulas anteriores a gente trabalhou sobre bem-estar social na Europa? Pois muito bem. E nós temos as necessidades de política de integração da população migrante, para poder fazer com que eles se sintam em casa, se sintam parte daquele país. E por último, mas não menos importante, alterações nas estruturas culturais. Um povo que está chegando, ele tem uma cultura diferente da nossa. E a partir do momento que pode gerar xenofobia, pode gerar alguns atritos também. E do ponto de vista demográfico, a gente pode identificar 3 grandes períodos desses períodos de migração, de grande fluxo migratório no continente europeu. Eu tenho entre 1950 e 1974, que eram trabalhadores migrantes do processo de descolonização, entre 1975 e 1989, que começou a ter um controle migratório, né, graças à crise do petróleo também, e entre 1990 e até agora, bem pertinho da gente, em 2012, que teve as alterações que são mais recentes nas políticas de migração para a Europa e principalmente para dentro do território europeu. Nesse infográfico, a gente consegue perceber essa decorrência de pessoas que foram sendo recebidas, ou de outra forma de linguagem, de pessoas que iam para alguns países. A gente destacou aqui 4 países. Reino Unido, por exemplo, recebeu muitas pessoas da Índia, da Malásia e do Quênia. A França recebeu da Argélia, da Tunísia, do Marrocos, de Camarões, da Costa do Marfim. A Holanda recebeu muita gente da Indonésia e na própria Indonésia, que recebia pessoas do Congo. Esses fluxos migratórios são bastante significativos no continente europeu. Durante esse período, que a gente falou anteriormente, foi o movimento de este para oeste. Esse fluxo visava um afastamento das regiões de influência socialista. Vamos lembrar que, principalmente até 1990, eu tinha uma divisão entre Europa comunista, socialista e uma Europa capitalista. Com todo esse processo, acabou tendo alterações que reconfiguraram, nem configurou não, reconfigurou essas políticas de migração para o continente europeu. Após o fim da Guerra Fria, como eu disse anteriormente, a partir da década de 1990, a abertura econômica dos países do leste europeu mudaram os fluxos migratórios dentro daquele continente. Além disso, nós tivemos as mudanças de fronteiras nos países, como no caso da antiga Iugoslávia, e os conflitos das guerras que acabaram, né, com decorrência da reestruturação que intensificava essas modificações populacionais do leste para o oeste europeu. Muitas vezes o movimento migratório de refugiados, por exemplo, tanto de países que ficaram muito pobres com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não se restringiam ao país de origem ou ao país de destino. Refugiados, eles fragmentavam o seu deslocamento, passando por diferentes países. Eles vão se movimentando como conseguem, até um destino. E esse destino é muito incerto, onde tiver trabalho e possibilidade de desenvolvimento de vida. Com o primeiro país de acolhimento em geral, um país que é limítrofe, né? País limítrofe ou município limítrofe, estado limítrofe, que faz limite, fronteira, com a sua origem. São considerados países, por exemplo, de destino, porém, não apenas a primeira parada de um longo percurso a ser percorrido por pessoas. Eles saíam muito sem rumo, porque eles queriam encontrar um lugar para eles que tivesse possibilidade de desenvolvimento. Nas décadas de 90 até o início dos anos 2000, as políticas migratórias passaram a ser um pouquinho mais individualizadas e tinha como prioridade uma mão de obra qualificada. Era uma maneira de estabelecer um maior controle entre a entrada de estrangeiros dentro dos países europeus. Além disso, a gente teve uma clara divisão entre 2 diferentes tipos de movimento populacional entre esses países dentro do continente. Um era marcado pela mobilidade de cidadãos europeus. O outro já era marcado por uma vinda de estrangeiros de outros continentes. No início dos anos 2000, por exemplo, aqui na nossa região mesmo, todo mundo conhece alguém que foi para a Europa, né, para morar, para trabalhar na Europa. Hoje, a Europa, alguns países, como é o caso de Portugal, eles até têm boas políticas para a gente ir para lá, porque a mão de obra deles está ficando velha e
a população deles está muito velha e a pirâmide etária deles está bem descontrolada. Só que outros países mais desenvolvidos, que é o foco que todo mundo quer ir, para Paris, para a Alemanha, Paris, França, né? Quer ir para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, né? Para o próprio Reino Unido, e esses países já estão abarrotados de pessoas, então eles fazem umas políticas bem rigorosas de controle de recebimento de estrangeiros. E um problema muito enfrentado no continente são de refugiados, né? Que acabou se tornando um problema migratório muito grande lá na Europa. O que isso quer dizer? Nos primeiros anos da década de 2010, há menos de 10 anos atrás, uma crise migratória passou a se preocupar muito naquele continente. E isso aconteceu com uma alteração nas origens das movimentações de populações dentro do continente europeu. Por quê? Por problemas geopolíticos dos países, por exemplo, do Oriente Médio e do norte do continente africano, que acabavam, por conta de grandes conflitos armados naquelas regiões ou situações de guerra, as pessoas tinham um grande risco de vida. Então, elas, com isso, acabavam fazendo um processo de migração em massa de refugiados para alguns países europeus que estavam em paz. Esses fluxos migratórios, eles se efetivam de uma forma bastante variada. Primeiro, uma longa caminhada, né, ou em transportes clandestinos, por meio terrestre ou pelo mar Mediterrâneo. Tem uma foto que eu até pensei em colocar, mas eu nem coloquei no nosso estudo orientado de hoje, porque ela é muito forte. Todo mundo lembra da foto de um bebezinho que infelizmente morreu, que estava em uma barcaça, um barco consideravelmente grande, uma canoa grande, e ele virou no mar Mediterrâneo, próximo à Turquia. E esse bebezinho, não só esse bebezinho, mas outras pessoas morreram, né? Os países, do caso do Mediterrâneo, que é o caso da Grécia, Itália, Malta, são as principais entradas desses refugiados que buscavam atravessar, como nesse exemplo que eu dei para vocês, o mar Mediterrâneo. Já os que fazem travessia por terra, na grande maioria das vezes, eles entram no continente europeu pela Turquia, atravessam diversos países do leste europeu, como Bulgária, Grécia, Macedônia, Sérvia, Hungria, até os seus destinos, seria a Áustria, a Alemanha. Nesse infográfico a gente tem esse fluxo migratório, né? Quanto mais espessa, mais grossa a fita, vocês vão ver que é maior ainda esse fluxo. Nesse mapa gráfico a gente tem essas entradas que eu comentei com vocês, de mais de 1 milhão de refugiados que chegaram na Europa só no ano de 2015. Desse 1 milhão, 275 mil são menores. Entre os mais, 26 mil viajavam sozinhos. Olha que triste isso, né? E aqui a gente tem as rotas. E nós temos os países europeus com o maior número de pedidos oficiais de asilo político. O que é isso? São pessoas que pedem asilo a alguns países porque não têm condição de ficar no seu país. Então, a lei internacional diz o seguinte: você pode pedir asilo político. No Brasil, na época da ditadura militar, muitas pessoas que eram perseguidas pela ditadura ou que eram colocadas para fora do país, que isso aconteceu muito, com muita gente conhecida, inclusive, eles pediam asilo político. No caso do Reino Unido, olha só, são mais de 8 mil pessoas pedindo. E aqui eu tenho Grécia, França, Itália, Alemanha, com quase 50 mil pessoas pedindo asilo político. E a maioria das origens vem da Nigéria, do Afeganistão, da Síria. Esses três países estão com problemas sérios de guerras civis e de guerras dentro dos seus territórios. Meus afetos, vamos fazer atividades então? Muito bem, eu quero que na página 252 vocês façam o número 1 e o número 2. Lembrando, a data de entrega. Vocês vão mandar para mim essas atividades no dia 6 de maio, até meio-dia e 20. E claro, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem e devem me mandar mensagem. De segunda a sexta-feira, eu estou por conta de vocês, das 7 da manhã até meio-dia e 20. Pode ser que às vezes eu demore um pouquinho para responder, mas eu não deixo vocês no vácuo. Tendo dúvida, não só sobre a atividade, também sobre o conteúdo da aula. Da mesma forma que vocês me faziam perguntas dentro de sala, podem e devem fazer para mim. Surgiu uma dúvida, viu uma coisa interessante na TV, viu um filme relacionado à matéria?
manda para mim, conversa comigo, que eu estou aqui à disposição de vocês. De 7 da manhã, meio-dia e 20, de segunda a sexta-feira, é só mandar que, como eu disse, pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo. Bem, no mais, por hoje é isso. Até semana que vem. Bons estudos, um beijo no coração de todo mundo e amo mais que Milton Santos. Saudades de vocês.